Eu duvido que você conheça algum outro canal aqui no YouTube que disponibiliza vídeos sobre todos os livros da Bíblia de maneira gratuita para quem quiser assistir e a hora que quiser assistir, pois esse canal disponibiliza. Isso na nossa coluna semanal da EBD Online. Mas hoje nós temos também um episódio muito importante de uma epístola que é praticamente esquecida. Vamos conversar sobre ela no episódio de hoje. Eu aproveito também para te convidar a apoiar esse trabalho. Não é muito fácil disponibilizar vídeos de Gênesis até o final da Bíblia, contando com os livros deuterocanônicos. Então, eu acho que vale a pena você investir nesse trabalho. Pode ser pela chave Pix, pelo Valeu Demais, pode ser um apoiador lá na plataforma Apoia-se, pode se tornar membro do canal ou adquirir um dos nossos cursos e e-books. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o penúltimo livro da Bíblia e, consequentemente, do Novo Testamento, que é a Carta de Judas, que talvez você nunca tenha ouvido falar uma pregação, nunca tenha escutado um estudo bíblico baseado nessa carta. As pessoas querem dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e todos os livros estão em pé de igualdade. Cá entre nós, na prática não é nada disso que acontece. As pessoas têm sim os seus cânons dentro do próprio cânon e alguns livros são considerados mais importantes do que outros, ainda que isso não seja falado, né? Hoje o nosso foco é falar sobre a carta de Judas, que assim como Filemão, 2 João, 3 João, só tem um capítulo. Essa carta foi escrita no início do segundo século da era cristã, entre os anos 100 até 120. É uma carta tardia, digamos assim. O nome Judas era um nome bastante comum para aquela época, né? Era um nome não raro de se encontrar naquele período. E o autor dessa carta de Judas se identifica como sendo o irmão de Tiago. Tiago, que era uma grande autoridade de Jerusalém, também irmão do Senhor, né? Uma pessoa que desfrutava de muito prestígio naquele cenário, e o autor dessa epístola se apresenta como irmão de Tiago. E depois a pesquisa bíblica vai comprovar que isso seria um pseudônimo, né? Porque na verdade não se trata do irmão, literalmente, de Tiago, mas que era um daqueles recursos que eu já expliquei aqui no canal diversas vezes, que as pessoas atribuíam o nome a um personagem muito mais importante, muito maior do que ela própria, para que a sua carta, o seu texto, tivesse uma adesão maior do que se ela assinasse com um nome desconhecido, né? Não há como sabermos se o autor da carta de Judas era um judeu ou era um gentio. Não dá para saber com maiores detalhes. Porque é possível que ele tenha sido um judeu, porque demonstra conhecimento da Torá e demonstra conhecimento de outras literaturas que não foram canônicas, mas que faziam parte da cultura religiosa judaica da época. E é possível que ele tenha sido um gentio também, porque era uma pessoa que demonstrava conhecimento da cultura e da língua grega e também de livros apócrifos. É verdade, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que a Bíblia cita livros que não estão na Bíblia. Isso é verdade, e o livro de Judas é um exemplo claro disso. Tem passagens que ele recorre ao livro apócrifo de Enoque. É um livro que fala muito sobre anjos, batalhas celestiais que estão presentes ali em Judas, e que ele tem conhecimento do tal livro de Enoque, que não é um livro canônico, não está na Bíblia, mas é citado
pela carta de Judas, essa sim é canônica, né? Não tem um destinatário definido. Nós não observamos ele endereçando essa carta para algum grupo de pessoas ou para alguma pessoa específica, como vimos em outras oportunidades. E também não se sabe o local onde a carta foi escrita. Então, veja, paira muitas dúvidas periféricas sobre o texto de Judas. Não se sabe ao certo quem escreveu, que não é uma novidade, quase a maioria dos livros não se sabe ao certo quem escreveu. Não se sabe se era judeu, não se sabe se era grego, não se sabe para quem escreveu e nem tampouco onde escreveu essa carta. São algumas características, né? Mas o objetivo da carta de Judas era claro: é advertir os que creem a não se deixarem influenciar por aqueles que são ou que representavam um perigo para a fé. Essa é a maior preocupação do autor de Judas. E quando nesse tempo aí, do finalzinho do primeiro século e início do segundo século, nós falamos de hereges, pessoas que representavam perigo para a fé, pessoas que assediavam as pessoas a abraçar uma outra leitura da espiritualidade, nós estamos falando dos gnósticos, né? Eram os gnósticos o principal adversário, o principal desafio do cristianismo do primeiro e início do segundo século da era cristã. Um elemento fundamental na carta de Judas é que a fé deve ser mantida e essa fé não é apenas um sentimento. Essa fé é uma herança de uma série de ensinamentos recebidos pelos apóstolos. E esse é um elemento importante para o autor, e essa deve ser a base da reflexão cristã, o ensinamento apostólico, a fé recebida pelos apóstolos, né? Ele demonstra um interesse maior do que qualquer outra carta pelos anjos, pelos seres celestiais, cita o livro de Enoque, como eu falei com vocês, mas essa carta é também uma carta que apela para a manutenção de uma fé saudável, de uma fé que não se envereda pelos caminhos que o gnosticismo vinha trilhando. E para a gente caminhar para a conclusão, quero ler alguns trechos, né, da carta. Versículo 3 e 4 diz: Amados, ao tomar seriamente o empenho em vos escrever a respeito de nossa comum salvação, tive a necessidade de vos escrever exortando a luta pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque alguns se infiltraram entre nós, aqueles que no passado foram previamente escritos para esse julgamento, ímpios que transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o único soberano, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você percebe a preocupação desse autor na manutenção da fé, em conservar a fé apostólica mantida, vivida, e não darem ouvidos a esses ensinamentos alternativos que estava conduzindo à perdição daquele grupo, né? Então é uma carta pequena, com ensinamentos bem peculiares para aquela época e com outros elementos que são muito específicos da carta de Judas. E se você gostou desse nosso breve vídeo falando sobre essa importante carta de Judas, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo nos seus contatos e redes sociais. Você também pode me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdos teológicos com frequência, e também estudar teologia com a gente. Escolha o plano Café Completo ou Café Master e faça parte desse projeto conosco, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai gostar bastante. Deixo também como sugestão bibliográfica esse Novo Testamento da editora Paulinas, que tem uma leitura muito legal e comentários bem interessantes. O link está aqui embaixo na descrição. Bom domingo para você e para sua família, e à noite a gente se encontra aqui em mais um episódio da Devocional Semanal. Até lá!